fixa. O pessoal vai entrando, sejam bem-vindos. Hoje a gente está no nosso penúltimo dia sobre o musical A Bela e a Fera, né, do ano de 2002 e 2009. E hoje a gente vai conversar com dois atores que fizeram parte também das duas montagens, né? O Floriano Nogueira, que na segunda montagem foi coreógrafo, né? Residente. Enquanto isso, eu vou abaixando aqui o som, tá, pessoal? Por isso. Tem que fazer tudo. E depois o Rodrigo Mealarré, né? Que também esteve nas duas montagens. Então agora a gente vai falar com o Floriano Nogueira. E lembrando, amanhã a gente tem umas 4 da tarde, que é com a Tânia Nardini, né, que foi a diretora residente da montagem de 2002. E depois às 8 da noite com o Jonas Pina, que fez, né, que está fazendo pra gente essa série de ilustrações e que adaptou a história do século XVIII, da Bela e da Fera, para a Inglaterra de 1954. Isso. Então amanhã a gente tem umas 4 e outras 8 da noite. Floriano acabou de entrar. E logo depois que a gente terminar essa, a gente já começa uma com o Rodrigo Mealarré, tá? Então vocês fiquem aguardando, uma atrás da outra. Deixa eu só por aqui para parar. Quando o Floriano entrar. Olá! Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bom? Você entrou com a música do baile. Consegue ouvir? Não consigo. Agora eu consigo. Eu deixo lá no comecinho enquanto a gente vai entrando na live. Floriano, prazer falar com você. Obrigado, prazer é imenso meu, estou adorando isso. Muito legal a iniciativa de vocês, né, de homenagear um espetáculo musical que já aconteceu aqui no Brasil e que também está fazendo aniversário, né? Então, assim, é muito bacana isso, a gente ter todas essas memórias e trazer para o público, né, o significado disso tudo, a relevância disso tudo. É muito legal. Tomara que vocês façam com outros espetáculos também, né? Que é aquela coisa, né? A gente, para o pessoal mesmo que está acompanhando agora a primeira live, a gente já tem toda a série de lives já salvas, tanto no nosso Instagram, no IGTV, quanto no nosso canal do YouTube. Né? Já falando sobre Aí Vem o Dilúvio, de 81, que depois teve em 99. Legal. Falamos do mês de julho, foi Chorus Line, que foi de 83. Né? Peguei, acho que uns 8 atores que participaram, mais o diretor musical maestro e mais a filha do Walter Clark, que foi o produtor do espetáculo. Mês passado foi Evita, que aí eu falei de 83 e a de 2002 com a Paula, né, Capodilla e o Jorge Tacla como diretor. E agora esse mês é a Bela e a Fera. Né? E ontem eu já falei na terça-feira, quando eu estava conversando com o Saulo, né, já para o pessoal que está vendo, o musical do mês que vem é Priscila, Rainha do Deserto. Olha que legal, que bacana. Muito legal a iniciativa, é muito legal. Eu fiquei sabendo do Chorus Line. A Chorus Line eu fiquei sabendo, os outros não fiquei, porque eu também não sou muito de entrar eu não sou muito de internet, né? Então, assim, eu achei muito legal, achei muito bacana. Parabéns. Obrigado. Porque é até aquela coisa, né, Floriano? É difícil você conseguir garimpar e você conseguir saber da história do nosso... Bem, não vou nem falar da parte cultural, vou falar da parte da história do nosso teatro musical. Né? Você consegue mais, basicamente, a última década, né? E você já trabalhou em tanto, você trabalhou no Beijo da Mulher-Aranha, você trabalhou, né, na Bela e da Fera, da primeira, né, de 2002, que é o que a gente vai conversar hoje também. Mas é difícil, e se você não mantém essa história viva, ou se você não mantém um registro, né, para futuros atores, para futuros pesquisadores, né, você não entende onde a gente chegou agora, né? Então você não sabe por que a gente tem tantos musicais, sendo, na época, vamos falar do Beijo da Mulher-Aranha, tinham 2.
Era tipo, praticamente era um espetáculo por ano, né? Assim, ou dois no máximo, né? Quando não coincidia. Sim. E você falou uma coisa muito importante, né? Registro, né? A gente ter registro dos espetáculos musicais e saber como aconteceu, de que forma. Eu tive a oportunidade, há pouco tempo atrás, de participar juntamente com o Saulo, inclusive, com a Sara Sarres, Uhum. da equipe de estudos para montar um curso um curso profissionalizante do SESI, Sim. educacional. Uhum. Então, nós fizemos muita pesquisa e, assim, era muito difícil a gente encontrar registro dos espetáculos musicais que tinham acontecido há mais tempo, anteriormente ao que a gente vive hoje em dia. Mesmo de Uhum. hoje em dia, a gente teve que ir atrás das pessoas, dos artistas, dos produtores, dos diretores, a gente teve que conversar com eles, a gente teve que levantar um material para poder fazer esse material, redigir esse material. Porque não existe, Não. infelizmente não existe. É uma pena. E isso é muito legal, porque ele deixa registrado, né, o que acontece, o que aconteceu, né, E é aquela coisa, né? historicamente. A princípio eu ia ficar só na parte escrita, né? Falando sobre como foi a produção do espetáculo, né? No exterior e as montagens que tiveram no Brasil. Só que aí eu percebi, né? Que eu já estava difícil para mim, né? Imagina pegar um de 1981, onde que você vai conseguir Nossa, informações daquela época, sobre, né? A menos exatamente. que eu fosse em jornais, essas coisas, na própria, né, redação e pedisse para ver todo o arquivo, fazer uma pesquisa de arquivo, né? Mas pela Isso. internet não tinha nada. Aí eu falei, Você vamos não tentar acha? conversar com os atores que fizeram, né, parte. Aí dos atores comecei também a pegar os artistas, comecei a pegar diretor, comecei a pegar produtor. E infelizmente também, né, tanto que para o pessoal que está vendo agora, toda essa série de lives do A Bela e a Fera está sendo dedicada ao Marcos Tomura, né, que Ai, que fez bacana, o que Mulher nas bacana. Duas Montagens, que se tivesse aqui conosco nesse plano, com certeza ele teria sido chamado para poder conversar com a gente, né? Que Mas, bacana. e tem isso, né? Infelizmente, se você pega aqueles musicais de antigamente, né? O primeiro foi em 62 com a Bibi Ferreira no My Fair Lady. Você já não tem mais, né? Tanta gente ainda viva, tanta gente aqui conosco, né? Então é algo que você precisa deixar registrado para que tenha mesmo, né? Essa memória preservada. Exatamente. Exatamente, exatamente. E servir também como estudo, né? Como forma de estudo, como bibliografia, como né? Pesquisa, né? Como você falou, né? Para os estudantes, para as pessoas que estão vindo, né? Em vez de só beber vídeo, porque o que assim é muito bom a internet, lógico, né? Facilita muito. Porém, ela é um risco muito grande, né? Porque se você ficar vendo tantos vídeos, você fica tão viciado naquilo que você acaba imitando. E não é Uhum, isso, você tem que estudar. Então, assim, é uma referência. Aquilo tem que ser utilizado como referência e não como imitação. Né? Então, com assim, certeza. é complicado. E a partir do momento que você tem esse tipo de registro, você tem como pesquisar. Os professores, os profissionais, eles têm como exigir, né, nas suas escolas ou onde estiverem nas suas aulas, do aluno uma forma de pesquisa para que eles tragam, né, e não simplesmente copiem. Ou, vamos fazer uma aula de musical, principalmente com dança acontece muito isso, né? A gente quer, as Uhum, pessoas, aula de musical Broadway, aí você vai lá, aprende a coreografia do Chicago. Isso não quer dizer nada para ninguém, entendeu? Então, assim, você você tem só que tem aprender o uma cópia. estilo. Sim. Exatamente, como a gente tem agora, fazendo jabá já para o colega, mas o Alonso Barros está dando um curso maravilhoso, Sim. desculpa, eu não sei se já foi ou se vai ser ainda, que ele vai dar o estilo. Então, isso é que é importante, é você trabalhar o estilo para que quando vier o musical A, B ou C, você está apto a poder executar aquela movimentação. E não copiar E um até, movimento, entendeu? Que você pode copiar e, errado. com certeza. E até mesmo entender qual é a proposta que o coreógrafo, né, tá passando, né? Porque no Exatamente. musical você se comunica, né, tanto pela fala
quanto pelo visual, quanto pela dança. Então, se você tem que entender o que aquela dança está transmitindo, né? A forma de Exatamente. A comunicação. gente, que um monte de gente legal que tá vindo. Patrícia Taíde, um beijo, te amo, você é maravilhosa. Maestro O Marconi, nossa, Marconi também, que que prazer, teve. que prazer. Que legal, que legal. Muito legal, bacana. Desculpa, eu te E só cortei. Não, sem problemas. Só lembrando que essa live vai estar salva hoje no nosso IGTV e a partir de amanhã no nosso canal do YouTube. Então, quem perdeu, quem quiser assistir novamente, tem à disposição. E, Floriano, vamos começar falando um pouco. Ah, não, eu ia até falar uma coisa antes, completando o que você estava falando, né, dessa parte do estudo, dessa parte do pessoal que está agora, né? Imagino também que quando você fez o Beijo da Mulher-Aranha, que é lá pela final da década de 90, não é? 90, foi. Final 90. de 90, início dos anos 2000. Basicamente só há 20 anos atrás, mas só que esses 20 anos mudaram muita coisa, né? Muita Vocês coisa. tinham que projetar a voz, não tinha esses microfones de cabeça, a parte toda de informática, né? De luz, iluminação, de som, não tinha, né? Então era basicamente vou colocar como primórdios do nosso teatro musical, né? Era tudo muito diferente, né? Assim, eu digo até mesmo em questão os próprios artistas, né? Assim, a informação que a gente tinha era muito difícil. Então, assim, claro, quem tinha a possibilidade de viajar naquela época, conseguia assistir um espetáculo musical fora, tinha Uhum. uma vantagem. Eu não tive esse recurso, né, financeiro, então eu nem sabia o que era musical. Musical, para mim, eram os filmes de Fred Astaire, Cid Charisse, entendeu? Sabe, eram esses, Bob Fosse, entendeu? Isso para mim era musical. E assim, eu não tinha essa referência de teatro musical, né, Broadway ou West End, eu não tinha, literalmente eu não tinha. E eu me lembro que a gente não sabia nem o que, por exemplo, numa audição, a gente não sabia nem o que ia cantar. Tipo assim, precisa de uma música com 16 compassos. Eu ficava, vão cantar o quê? Porque na minha época, que, por exemplo, quando eu estudei, eu fiz aula de música numa escola do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, na Musearte, que acho que já nem existe mais. Enfim, e lá, aí você tinha que escolher, você estudava canto, que tinha todas as matérias obrigatórias, né? Teoria, harmonização, percepção, e você tinha que buscar um instrumento. E aí, sei lá por que cargas d'água, eu escolhi baixo elétrico, entendeu? Enfim, desisti porque não tinha um instrumento, então era muito difícil, fiquei só no canto. E o canto ou era erudito, ou era lírico, ou era popular. Não tinha essa coisa de belting. Eu nem sabia que termo era esse. Eu comecei a aprender esse termo muito depois, mais na frente, justamente na Bela e a Fera. Na primeira Bela e a Fera é que eu comecei a ouvir esse termo, porque eu comecei a fazer aula com a Vera do Canto e Melo. Então, ela começou a me dar esse feedback, Então, assim, a gente não sabia o que procurar. Então, a gente, imagina, ainda mais bailarino, a gente procurava música brasileira, ou então música de uma banda internacional que você curtisse. Eu me lembro que no teste do Beijo da Mulher-Aranha, eu vou contar uma coisa agora engraçada, né? Depois contra mim, mas me desculpem, mas é a verdade. Eu cantei uma música do U2, entende? Para um musical, olha isso, sabe? E assim, mas não era só eu, não, né? Eu tô falando por mim. Mas eu não tinha informação. Eu só vou relembrar, até que a Cristina Sauer acabou de entrar, que ela também está acompanhando, e ela é colega do pessoal do Chorus Line. Acho que uns 3 ou 4 me falaram que na época da audição do Chorus Line pediram para cantar Terezinha de Jesus. Aquela Terezinha de Jesus, que é da... música ainda, né? Para vocês saberem cantar. Exatamente. Então, assim, até isso era uma questão assim muito, muito difícil, né? Então, assim, a gente fazia aula de canto, a gente fazia as aulas, corria atrás de aulas de canto, você tinha que estudar teatro à parte, você tinha que estudar dança à parte, era tudo muito complicado. Mas a gente conseguia fazer, né? Era muito legal porque a forma de estudo era você ir na biblioteca, né? Eu me lembro que eu ia na Biblioteca Nacional
e ficava vendo o material que tinha lá, entendeu? Para poder estudar, né? E não tinha quase nada, né? Então, assim, e aí os amigos que tinham um pouquinho mais né, financeiro melhor, poder aquisitivo melhor, a gente colava neles, né? E eles compartilhavam com a gente alguma coisa e tal, mas eram informações muito pequenas. Então, realmente, a gente era tudo muito decomposto, digamos assim, né? Era o estudo da dança, o estudo das artes cênicas, o estudo do canto, era tudo muito, né? Segregado, não tinha essa coisa, essa junção, não tinha o que existe hoje em dia, que é maravilhoso, né? Era muito engraçado isso. Então, assim, tudo era muito precário, tudo era novo, né? Então, assim, quando a gente fez o Beijo, eu me lembro que foi um espetáculo, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, foi, acho que o primeiro espetáculo que teve automação, né? Que tanto que eles trouxeram, porque o Beijo da Mulher-Aranha, ele era da Black and Red e da CIE do Brasil. Né? Eles trabalhavam juntos. Então, eles trouxeram pessoas de fora para poder ensinar às equipes brasileiras como utilizar aqueles aparelhos, né? E era tudo muito cenário que entrava, cenário que saía, subia, descia, e aquilo era a gente, né, ficava assim desesperado por aquilo cair, porque era tudo muito novo, nunca tinha tido, era tudo, né, empurrado, e não, aquilo era tipo o suprassumo, né, tipo, era tipo o inovador, era muito legal, assim, era divertido, mas não tinha essa tecnologia que tem hoje, né, então, assim, era complicadíssimo, né, mas... Com certeza. Mas é até aquela coisa, né, foi a própria TI, né, que para o pessoal que não está ligando os nomes, virou a atual T4F, né, depois de um tempo, separou da Red and Black, que ficou mais como uma outra parte de musicais, mas foi também uma boa escola de formação, né, tanto para os técnicos quanto para os atores, né, que começaram a entender o espetáculo como um todo, né? Foi, exatamente. A gente não tinha, por exemplo, toda essa nomenclatura de funções dentro de um espetáculo, aqui no Brasil não existia. Então, stage manager, a gente não sabia nem o que significava isso, entendeu? Era diretor de palco e ponto final, entendeu? E maquinista, entendeu? Os grandes espetáculos começaram a trazer esse tipo de nomenclatura que a gente desconhecia, né? Os swings, os covers, mais tarde os walking covers, né? Porque ainda a princípio também não tinham, eles começaram a vir depois, se não me engano, com o Fantasma da Ópera. Então, assim, antes disso não tinha walking cover, era swing mesmo, o swing que fazia todos os plots necessários, independente se cantava ou não. Então assim, era tudo muito novo, né? E a gente ia descobrindo passo a passo, junto, fazendo, né? Com cada espetáculo. A gente ia errando e acertando, errando e acertando, errando e acertando. Então era um cuidado, era tipo assim, a gente ficava que era muito bom, que é muito bom, né? A gente ficava numa suspensão para não ter erro, né? Então acho que isso fazia com que os espetáculos dessem muito certo, porque a gente acaba com essa suspensão, com essa de olhar ao redor, de olhar o todo, a gente acabava protegendo uns aos outros, né? E antevendo o que poderia acontecer de ruim ou não, né? Tipo assim, a gente estava em cena, a gente conseguia entender que um cenário não ia entrar, não precisava ninguém falar. A gente conseguia ter essa percepção, porque a gente ficava muito ligado. Não que hoje a gente não fique, não é isso, mas é que hoje existe todo um aparato, existe uma equipe de stage manager que trabalha com o PSM, que é o cara que chama o show, aí existe um stage da direita, um da esquerda, um do piso, né? Então, assim, aí eles se comunicam através dos intercons, então eles fazem todo esse trabalho e o artista fica protegido, né? Ele fica focado apenas no que ele tem que fazer ali no palco. Mas naquela época, não. Então, todo mundo, a gente tinha, né, ficava com receio de tudo. Então, a gente ficava ligado em tudo. Então, mas era muito gostoso. Mas, assim, como tudo que é novo, né?
e o desconhecido, ele provoca algo muito interessante na gente, né? Ele desperta coisas, aguça coisas muito importantes na gente. Eu mesmo comecei a observar tudo no espetáculo, porque era tudo muito grandioso, né? Então eu comecei a observar as coisas porque eu queria saber como aquilo funcionava, eu queria entender como aquilo funcionava. Independente do que eu tinha que fazer no espetáculo, eu queria entender como aquilo funcionava, né? Então, imagina, nunca iria imaginar na vida que um dia eu me tornaria um diretor residente e tal. Tive a Tânia Nardini como grande mestra, entendeu? Que eu ficava impressionado como aquela mulher sabia de tudo. Eu ficava, não é possível, ela fez pacto. Ela sabe tudo, ela sabe texto, ela sabe música, ela sabe luz, ela sabe entrada de cenário, ela sabe kill deixa de cenário para entrar, para sair, para trocar de roupa, para não sei o quê. Eu falei, como pode isso? É muita informação. E eu ficava tentando estudar. Eu me lembro que eu pegava em casa o libreto e ficava tentando, só que eu não conseguia, não entrava tudo na cabeça. Ah, sim, mas era começo ainda, né? Mas aí eu nem sabia como estudar corretamente, né? Então, mas era muito legal. Então, assim, foi um processo que a gente penou, mas a gente foi muito feliz também, né? Eu acredito. Perguntaram só, o Igor perguntou, o Beijo da Mulher-Aranha, acho que foi em 90, foi antes do Les Miserables, né? Foi antes do Les Mis, não, foi 2000. Foi 2000? Foi 2000. Foi 2000. Porque primeiro veio o Lente, veio... Aí vem o Dilúvio, e depois começa a utilizar os teatros da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, E aí o Les Mis, ele veio quando a gente estava em temporada, né? O Les Mis, ele começou quando a gente estava em temporada. Então, a gente foi quase que junto, né? A gente estava fechando a nossa temporada e o Les Mis ia abrir a temporada deles, né? Então, e já no Teatro Abril, que hoje em dia é Teatro Renault, né? Então, foi meio que junto. E ainda teve, junto com o Beijo da Mulher-Aranha, ainda teve Oh, meu Deus, a produção maravilhosa também, que eu fui assistir, adorei. De qual? Meu Deus, eu esqueci. Do Jorge Tacla. Ai, meu Deus. 2000? Foi. Ai, meu Deus, como é que é? Eu vou lembrar o nome já. Tudo bem. O que eu ia até complementar, porque no que você estava falando, nessa parte de vocês tentarem beber o máximo, tentarem observar o máximo e aprender, né? Tem duas colocações minhas. Uma eu lembro que o Robert Joss, o diretor Robert Roth, o diretor da peça lá da Bela e da Fera, né, que veio lá dos Estados Unidos, ele falou isso, né, que ele não, naquela época, no ano 2000, 2002, não tinha, né, lá para fora o que era a realidade do teatro musical brasileiro, e quando ele chegou aqui, ele conseguiu colocar aí, Vitor ou Vitória. Vitor ou Vitória. Obrigado, Couto. Saudade de você. Exatamente, Vitor ou Vitória. Com o Marília Pera e o... Daniel Boaventura. Não, Daniel Boaventura e tinha o Léo Jaime. Tinha Léo Jaime, Drica Moraes. Também tinha. Era muito legal, era maravilhoso. A coreografia do grupo Raça, que era maravilhoso, entendeu? Que era maravilhoso, enfim. Mas eu te cortei. Robert... Mas aí o diretor fala, né, que ele ficou surpreso com o profissionalismo, né, dos artistas brasileiros com que ele viu, e realmente é isso que você está falando, né? Porque basicamente esses atores que começaram, né, nesses primeiros musicais continuam ainda, né? Continuam ainda no mercado e continuam ainda, né? Conseguiram ir subindo, né? E criarem suas produtoras, darem suas aulas, ocuparem cargos de diretores residentes, de coreógrafos residentes, né? Ou seja, porque foram realmente aprendendo, né? Que tem a ver tudo com o que a gente estava conversando no começo ainda, né? A falta de escola que você falou, né? Que fazer algo
estanque e vocês conseguiram completar essa educação, né? Sim, exatamente. Assim, o brasileiro, ele tem, assim, eu participei, eu tive a oportunidade de participar de muitas bancas com equipe criativa estrangeira, né? Então, assim, eles ficavam impressionados porque o brasileiro, ele tem um diferencial que lá fora, segundo eles, não é uma coisa do Floriano, tá? É segundo a maioria que eu trabalhei, o brasileiro ele tem muita paixão pelo que ele faz, né? Então, quando ele chega e é dado um direcionamento para ele, né? Porque às vezes a gente chega, principalmente naquela época, com a informação errada, né? Uhum. Então, essa questão do belt, sabe, a questão de cobertura, meia cobertura, não sei o quê. Então, a gente chegava com uma informação não tão correta. E aí eles, pum, dava um Iam direcionamento. lapidando. Aí aquelas pessoas, mas a gente já tinha, não posso deixar claro, tem que mencionar isso, a gente já tinha naquela época, que já trabalhava com as pessoas, o maestro Marconi, que já fazia esse Sim. tipo de trabalho, já desenvolvia, mas nem todo mundo tinha acesso às aulas com ele também, né? Pudera o mundo inteiro ir lá fazer aula com ele, o Brasil inteiro. Então, a gente não, nem todo mundo podia, infelizmente. Então, assim, as pessoas que faziam aula com ele já tinham essa informação, né? Então, assim, aí isso aqui ia disseminando, entendeu? Isso aqui ia espalhando, e aí a gente ia entendendo e sabendo, um conversava com o outro, um falava com o outro, um dava um toque, uma dica, não sei o que e tal. A Paula Capovilla sempre dava uma dica pra gente, falou assim, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Então era uma coisa muito parceira, né? Era uma coisa que todo mundo se ajudava muito. Né? A gente também, que entendia mais de dança, a gente dava uns toques para as pessoas que entendiam menos, falou assim, não, ó, cuidado, o quadril tem que ficar mais assim e tal, o braço mais assim, o movimento é menor, enfim. Então a gente conseguia crescer junto e eles falavam isso justamente por a gente ter esse carinho um com o outro. Eles falavam, vocês têm muita paixão pelo que vocês fazem. E aí acabava brilhando para eles de uma forma que eles não tinham acesso, né, no país Uhum. deles, né, que era uma coisa mais estabelecida, né, mais dura, por Mais agente, distante, né? exatamente, entendeu? Não tinha essa coisa de a gente queria, eles davam, eu me lembro que tinham audições que diretores eles davam um direcionamento, né, uma diretriz qualquer para os atores, e aí falavam, ó, vocês têm 5 minutos para vocês fazerem esse exercício. Uhum. E aí as pessoas faziam exercícios e aí ele falava assim, ok, agora vamos dar um intervalo de 10 minutos. Aí ele dava um intervalo de 10 minutos, as pessoas continuavam fazendo o exercício. E aí ele falava, mas eu dei 10 minutos, por que eles estão fazendo? Eu falei assim, mas é porque eles estão querendo fazer bem, né? É por isso, porque eles estão preocupados em fazer bem, em aprender, em mostrar correto. E mostrar correto, não só mostrar correto, mas entender aquele processo, porque é tudo muito novo para a gente. E eles ficavam muito felizes com isso, né? Porque ele falou assim, imagina, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, era 10 minutos, as pessoas, bum, desligava completamente, ia, sabe, tipo, ia fazer o que tinha que fazer, ia para o celular, ou ia, enfim, ler um jornal, uma revista, desligava completamente daquele universo, né, que estava sendo que estava acontecendo O que naquele estava momento, né? acontecendo, né, no momento. Exatamente. Eu não lembro com quem que eu falei ou se foi alguma entrevista que eu ouvi que falava mesmo, né, que quando dava o intervalo de uma aula, de um curso ou de um ensaio, né, os brasileiros continuavam e os americanos, né, digamos assim, os outros paravam. E quando acabava, dava o tempo, deu 6 horas, hora de terminar, já desaparecia todo mundo. Quando virava, só tinha os brasileiros que ainda estavam lá ensaiando, que estavam se preparando, que estavam, né? Então tem essa coisa mesmo que refletiu e que fez a formação de vocês, né? Que fez vocês chegarem no patamar que vocês estão. Exatamente. Eu acredito até que seja uma coisa muito cultural também, né? A gente, enfim, acho que como em qualquer situação, em qualquer profissão, em qualquer
quando você não tem tanto acesso, você quer beber daquilo o máximo que você pode para você poder entender e dominar, né? Então, assim, com esse projeto do curso do educacional do SESI que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de ir para fora e visitar as universidades nos Estados Unidos. Então, eu fui em várias, na Carnegie Mellon, eu fui na Florida University, na NYU, eu fui na Boston Conservatory. Então, assim, eu me lembro que na Flórida tinha aluno de tudo quanto era lugar do mundo. Tinha de Portugal, tinha do México, tinha... Então, assim, os, né, de língua latina, né, eram os que ficavam, eram os que tinham mais sede de aprendizado. Os outros eram mais, assim, é como você falou, entendeu? Intervalo, intervalo. Né? Então, assim, porque eles têm acesso mais fácil que a gente. Tipo assim, e era real. Quando eu visitei a universidade, eu fiquei de cara, porque assim, eu falei assim, gente, isso aqui é tipo assim, é um material técnico incrível para você fazer um espetáculo maravilhoso no Brasil. E eles utilizam para fazer produções de escola. Né? As produções exatamente. Mas a gente ainda vai entrando com... se deixar, eu vou falando um monte de coisa. Mas eu vejo isso porque você estava agora para estrear com o pessoal lá do Ateliê de Cultura, né, o Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Isso. Mas já acho que uns 3 musicais atrás, que pelo menos o Ateliê e que vocês estão trabalhando com essas crianças, né? Teve a Anne, teve a Escola do Rock, teve o Billy Elliot. Ou seja, agora mudou o que era a realidade de vocês quando entraram para agora, né? Que tudo bem, é ótimo, é muito bom com que os alunos de agora tenham essa oportunidade de ter esse conhecimento completo, né? Sim, e você sabe que observando as crianças, elas são, enfim, elas têm, como eu vou dizer, elas têm uma qualidade muito impressionante, porque elas estudam, elas são, literalmente, elas são muito CDFs, né? Elas gostam do que elas fazem. Então, obviamente, né, o adulto ele já tem uma dificuldade um pouco maior porque ele tem conta para pagar, porque ele tem uma série de coisas de vida que ele precisa conviver, né? A agenda deles, né? Exatamente. Então, nem sempre dá para você estar 24 horas pensando naquilo. Você, às vezes, tem que fugir para você fazer outras coisas. E eles não. E eles, como eles têm esse tempo, claro, eles têm a escola deles, que também tem uma demanda muito grande de estudo, mas eles estudam muito para o que eles vão fazer. Então, eles querem mais. Acaba o ensaio, eles fazem, não, eu quero mais, só mais um pouquinho. Não, vamos ficar, Floriano, por favor, vamos ensaiar só mais um pouquinho. Eu falei, não pode ensaiar, não posso. Entendeu? A escola fecha, o lugar que a gente está ensaiando fecha. Não tem como, não sou eu que não quero, mas é que não pode. Né? Existem regras e a gente tem que cumprir essas regras. E eles querem ficar mais. Por eles ficavam toda a vida. Queriam ser chamados. E a gente tem sempre o dobro de crianças, né? Às vezes o triplo. Então a gente trabalha com grupos, né? No início são todas juntas, mas depois a gente começa a trabalhar com os grupos. Então aí começa a alternar. E eles ficam arrasados, porque eles querem ficar o dia todo. Só que, assim, pela lei brasileira, as crianças elas só podem ter uma carga horária de trabalho de 6 horas por dia. E aí, eles querem ficar, lá, às 8 horas, e não importa, entendeu? Eles ficam chocados que eles não podem ficar. E é muito engraçado, né? Ver isso. E é muito legal ver isso também, porque eu acho que essa geração que tá vindo aí vai ser uma geração muito bacana no sentido do entendimento do segmento do teatro musical, né? Que eles estão tendo informação que muita gente não teve, ou que muita gente teve, mas tardia, né? Digamos assim. Na prática, E eles, né? na prática,
exatamente. E eles estão tendo desde molequinhos, desde pequenininho, eles estão bebendo aquilo. Então, eu fico impressionado. E eu acho eles uns fofos, assim. Eu acho eles sabe, assim, eu fico apaixonado por eles, por todos os grupos que eu trabalho e pelos que eu vejo. Às vezes tem crianças que eu nunca trabalhei, mas que eu vou assistir, eu fico encantado, porque realmente eles se entregam, eles têm uma disponibilidade muito grande de entrega e de escutar, né? É muito legal. Que bom. Vamos falar. Você estava falando que vocês estavam acabando de terminar a temporada do Beijo da Mulher-Aranha, começou o Lemis. O Lemis você chegou a fazer ou não? Não, Lemis eu não cheguei a fazer. Não chegou. Porque nem daria, porque era ele. A gente estava terminando, eles estrearam, a gente ainda estava em cartaz, né? Tá, Então ok. não teria nem como. E também as linguagens eram diferentes, né? Eu não tinha Uhum, essa, sim. essa, essa qualidade vocal assim tão privilegiada, apesar de cantar, de sempre cantar e tudo mais, mas não era ainda assim para mim, entendeu? Então assim. E como é que você ficou sabendo da audição para Bela e a Fera? Porque naquela época também, pelo que eu entendo, né, alguns poucos jornais saíam, mas basicamente era boca a boca, né? Basicamente era boca a boca, mas tinha uma coisa que era assim, tinha uma divulgação aqui em São Paulo que naquela época podia se colocar cartazes, né, nos lugares e Sim. tal. Então, assim, então eles faziam vários cartazes. Assim que eu fiquei sabendo do Beijo da Mulher-Aranha, por exemplo, eu vim a São Paulo a trabalho e aí passando, sei lá, por uma rua que talvez seja Brigadeiro Luiz Antônio, eu passei pela Brigadeiro e vi um cartaz, audições para cantores, atores, bailarinos, para o espetáculo musical Beijo da Mulher-Aranha com Cláudia Raia e Miguel Falabella. Eu falei, nossa, que legal! E não sei o quê. Aí foi aí que eu decidi vir para cá. E a Bela e a Fera, ela também teve, só que a gente que já trabalhava na empresa, né, de certa forma, a gente já ficava sabendo o que viria, né? Uhum. Então, eu me lembro que eu quase não fiz a primeira Bela e a Fera, porque no final do Beijo da Mulher-Aranha, eu gravei a abertura da novela O Clone. E eu tinha que Era que eu ia ficar, falar. eu tinha que ficar 6 meses por contrato Não disponível para a podia divulgar a emissora. imagem. Tá. Exatamente, disponível para a emissora para fazer divulgação da novela, em desfile, em festa, enfim, show, em o que eles arrumassem para fazer. E aí eu me lembro que eu vim, mesmo assim eu vim fazer o teste, fiz o teste, o primeiro teste, aí não pude continuar fazendo, aí eu achei assim, pronto, acabou, não vou mais conseguir, não vou fazer, não vai dar. E aí depois eles abriram de novo, não me lembro exatamente o porquê, eles abriram de novo uma última bateria de testes. Eu acho que eles não fecharam o elenco. E eu fiquei sabendo e eu corri para fazer esse teste. Então eu me lembro que tipo assim, era eu e mais 2, eu acho, né, para fazer o teste. Então eu falei assim, nossa, aí eu fui e acabei entrando e fiquei muito feliz com aquilo, porque deu certinho, né? Eu cumpri os 6 meses que eu tinha que cumprir lá e consegui começar os ensaios no tempo certo, né? Então, assim, a gente já meio que ficava sabendo. Aí da Bela e a Fera a gente já ficou sabendo do próximo, que seria Chicago. Aí a gente sempre ficava sabendo, né? Tipo assim, no final dos 45 do último tempo, a gente ficava sabendo qual espetáculo que vinha. Eles não soltavam também assim com muita antecedência, não. Mas a gente sempre ficava sabendo. E depois tinha uma certa divulgação. Depois, com essa coisa de não poder ter cartaz, de não poder... A divulgação ela ficou um pouco mais complicada. Porque aí ficou mais restrita. E aí depois veio logo o advento da internet. Aí pela internet já começou a se divulgar mais e tal. E aí, hoje em dia é mais tranquilo. Mas aí é aquela coisa, né? Você estava, digamos, começando nessa profissão de teatro musical, né? E aqui em São Paulo. O que foi para você, se você se lembra, a primeira impressão, o que veio na sua mente quando você entra num teatro Abril que está completamente estruturado, está preparado para receber um teatro musical com um custo, você vê aqueles maquinários, aquele cenário que sobe, desce, que entra e que sai. O que passou na sua cabeça?
Então, A Bela e a Fera, ela foi o primeiro espetáculo de franquia, realmente, assim, porque o Beijo da Mulher-Aranha, ele foi uma adaptação, né? Era Sim. grandioso, né, e tudo mais, foi lindo, eu amei fazer, foi um momento maravilhoso, os colegas e tudo mais, mas A Bela e a Fera, ela tinha essa coisa da franquia, ela tinha essa coisa da originalidade, né, que tem na Broadway. Então, assim, eu me lembro que quando eles mostraram o castelo se movimentando pela primeira vez, aquilo foi um baque, sabe? Para todo mundo, a gente sentou na plateia, os gringos pediram para a gente sentar na plateia, a gente sentou na plateia e eles mostraram o castelo. E ele tinha uma dimensão, ele tinha sabe, Uhum. uma perspectiva que parecia que ele aumentava, e não era Era desenho todo. puro. Então, assim, então era muito legal. A gente Ó, ficava. para o pessoal que não viu, tá aqui o Ah, é. Floriano na primeira montagem com o Beto Marden, que faz o Lefu. Aqui o Daniel Boaventura, que faz o Gaston, e o Floriano aqui no meio. Esse daqui é seu figurino do tapete? Ou Não, eu estou não, enganado? não. Não, É do quê? esse figurino é um figurino de aldeão, né? Na Ah, verdade, do primeiro número que era a do, aldeia, da né? entrada, tá. E da Uhum, da entrada, aldeia. exatamente, exatamente. E aí, o tapete quem fazia era o Rodrigo Vicente, Ah, tá. na, é, Entendi. na primeira montagem, né? Na segunda Sim. já foi o Mário Américo. Mas imagino vocês vendo essa tecnologia e esse cenário tão grandioso, né, se movimentando e fazendo com que ocupasse todo aquele espaço e parecendo muito maior, né, que é uma das coisas que a Exatamente. Disney faz, que é da perspectiva forçada, né? Exatamente. E você sabe que tem uma coisa muito peculiar, né, da Disney, né? Eu trabalhei com a Disney também, não com a Disney Theatrical. A Disney Theatrical comecei a trabalhar na Bela e a Fera, depois em outras Uhum. montagens. Mas na Disney Company, que são esses pockets, né, que eles trazem e tal. E a Disney, ela tem uma coisa muito de preservar tudo que mágico, né? Tudo que não pode ser revelado. Sim. Então, na primeira montagem da Bela e a Fera foi um pouco assim também. A gente não podia ver como que era a transformação da Sim. fera em príncipe. A gente foi Uhum. descobrindo no processo, né? Mas eu lembro que até então a gente não sabia, que a gente não podia, né, saber. O chip, né, que é a xícara, né, Sim. É. que era o Guilherme, que quando ele passava, que ele falava com a senhora Potts. Então a gente ficava olhando aquilo e era uma curiosidade e não era revelado pra gente. Não era. Olha, para o Só pessoal que de... não viu, vejam só a entrevista com o Saulo, que no finalzinho ele fala de um problema que ele teve, né, na transformação que não aconteceu, e Guilherme Lobo, que fez o chip da primeira montagem, também fala, não, ele não desvenda o segredo, mas ele fala como é que ele ficava dentro do Isso, figurino dele. Tá? Para o pessoal que exatamente. não viu, não deixa de ver. A gente tinha toda uma coisa muito legal e era muito preservado tudo. A gente não poderia. Se você não fizesse parte daquela cena, você não sabia como funcionava. Você ia Fica descobrindo bacana a depois. fantasia, né? É que nem eu Exatamente. acredito com vocês lá no Charlie a Fantástica Fábrica Sim, do Mundo de Chocolate. Se você fica sabendo dos bastidores, você perde o encanto, você perde a perde magia, um você pouco. não consegue. Não, que nem Exatamente. o que está me vindo na cabeça é aquela cena do Billy Elliot, que ele está dançando na cadeira lá com ele do futuro, né? E ele sai Sim, voando. Lógico que você sabe que exatamente. ele não está voando, né? Que Sim, aquilo dali são estrelas, mas né, na sua cabeça fica como sendo, né? exatamente. Então, assim, é como você falou, entendeu? Então, eles têm essa coisa de preservar esses momentos, né, mais mágicos, né, que aguçam um pouco a memória, a emoção Uhum. do espectador, mesmo que seja ele um componente do trabalho, né? Então, a Sim. gente e a Disney tem muito isso, eles são muito rígidos com relação a isso, né? A gente não pode mesmo mostrar, entendeu? Então, ou dizer, ou ver. É muito engraçado isso, é uma situação assim muito engraçada. Eu tive a oportunidade porque eu acabei sendo. Ah, é que Eu acabei.
foi isso? Você foi dublê da Fera? Porque eu tava fazendo pesquisa e vi lá que tava stand, né, Isso. da Fera da... Isso. Isso, era eu e o Pedro, né? Na verdade, quem Hum. fazia mais era o Pedro. Mas para Mas eu essa fazia cena de também. luta, Então, cenas de guerra... a cena de luta. Porque a cena de luta, justamente porque o Saulo precisava de uma preparação, né? Até Uhum. porque ele tinha muita prótese e ele tinha que se Sim. livrar de algumas, e então ele tinha que ter uma preparação para se colocar no lugar, Uhum. no lugar que ia fazer ele levitar. Enquanto isso, estava rolando a cena com a Fera e o É. Gaston e a Bela. Então, esse era um dublê que a gente Ah, tá. ia pela altura e tal, e eu fui um dois. Então a gente, o Rick Sordelet, que é um diretor de lutas que faz quase todos os espetáculos na Broadway, ele veio para cá. Então foi muito legal, porque ele ensinou pra gente vários truques de luta, de dublê, né? De como fazer, de como apanhar, de como bater, de como Uhum. saltar, de como cair, de como, sabe, enfim, várias. E foi muito, assim, contribuiu muito. Para mim, pelo menos, foi uma coisa que eu carrego até hoje em todos os espetáculos, sabe, que eu faço, essas memórias que ele veio na primeira e ele veio na segunda. E quando ele veio na segunda, eu já estava de coreógrafo, então assim, foi muito Uhum. legal, que ele falou, nossa, você! E tal, e ele me reconheceu e foi muito bacana. Então assim, e aí ele me instigava e ele falava assim, como é que era isso? Mostra pra mim, e não sei o quê. Só que Deixa eu ver se você foi se lembra, né? É a tal que exatamente. você falou, memória corporal, né? Exatamente, mas a Bela e a Fera foi muito legal e eu fiquei muito feliz de aceitar esse convite de vocês, porque eu jamais saberia que a Bela e a Fera seria tão importante na minha vida, porque eu fiz a primeira montagem e, como você falou, como foi a primeira montagem, o novo, né? A gente tudo Uhum. era muito diferente, tudo era tudo muito curioso para a gente ficava muito curioso de saber tudo. Então eu tinha muito isso, né, de querer saber como funcionava, como fazia. Então eu ficava prestando atenção em tudo, né? E aí eu me lembro que logo depois que acabou a Bela e a Fera, acho que não A sei, não me primeira ou a engano, segunda? a primeira, Ah, tá. acho que foram 2 ou 3 anos depois, uma escola me chamou para fazer uma montagem da Bela e a Fera, Foi na né? Operária? Foi na Operária. Ah, tá, porque a Mito. Fê, não sei Primeiro se é foi. a Fê, só desculpa, mas não sei se é a Fê Simonsen ou se é o Fê Simonsen, que ele diz, fez o curso da Bela e da Fera na Operária com você, e Aham. está dizendo que você é um dos maiores profissionais de musicais que tive o prazer de conhecer e aprender. Obrigado, linda. Nossa, foi maravilhoso, assim, porque, inclusive, nesse espetáculo da Bela e a Fera, saíram algumas pessoas que trabalharam na segunda montagem, Na segunda né, montagem. da Operária. Mas eu fiz a Bela e a Fera escolar que eu fiz foi para o Ábaco, para a Ah, sim. escola, Ah, foi para o Ábaco, junto com o Rogério Matias. Então, aí eu uhum. me lembro que eu tive que estudar pra caramba, e aí eu lembrava muito de tudo, que eu tinha tudo muito anotado, né? E aí, do meu jeito, né? Eu anotado meio que no garrancho, mas eu entendia tudo. E aí eu montei essa para o Ábaco, e ficou um trabalho maravilhoso e tal. Aí, um ano depois, a Kiki convidou para fazer a montagem na Operária. E nós fizemos. E logo em seguida veio o convite da segunda montagem em 2009 para a Bela e a Fera, que, na verdade, o coreógrafo que viria teve um problema de agenda. E Ah, tá. aí não podia vir. E a diretora que vinha, a gente tinha menos tempo de montagem do que na primeira versão. Geralmente Uhum. são 2 meses e algumas semanas e tal. E As nessa segunda. 10 semanas, né, que vocês têm. Exatamente. E nessa segunda a gente teve por volta de acho que um pouco mais do que 1 mês e meio, não chegava nem a 2. Então a gente Uhum. tinha muito pouco tempo para levantar a peça e ela precisava de alguém que ajudasse ela.
E quando eles fizeram uma entrevista comigo via, eu não me lembro se era MSN ou Skype naquela época, né? Então, assim, a gente fez uma entrevista e eles me perguntaram como era a variação do ralador de queijo, dos guardanapos, do Uhum. Lumière, da Bela, não sei o quê. Eu fui falando vários pequenos trechos, né, de personagens. E aí eles foram vendo que eu realmente sabia. E aí eles falaram, não, é você que a gente tem que trabalhar com você. E aí eu trabalhei junto com ela. E aí foi aonde eu acabei sendo o Eu coreógrafo coreógrafo residente, brasileiro. porque acabei trabalhando e eu jamais iria imaginar. Eu falei, gente, olha só, para você ver como são as coisas, né? Eu achei que eu fosse fazer só a primeira Bela e a Fera e acabou. Aí eu fiz 2 montagens escolares e depois ainda fiz a outra como coreógrafo. Foi muito legal, entendeu? E só curiosidade minha de agora, na segunda montagem, você estava responsável por ver toda a coreografia, manter, fazer a limpeza, né, deixar o espetáculo do mesmo jeito do começo até o final. Mas você chegou a entrar, fazer algum papel, dava vontade de relembrar o que tinha sido feito 7 anos antes? Olha, é engraçado, né? Que é um outro lugar, né? As pessoas sempre me perguntam muito. A gente tem um carinho muito grande por tudo, mas eu gosto muito assim, porque a gente tem os covers, a gente tem as pessoas que são que trabalham, que têm essa função, né? E eu me lembro que o Messias Dark, quem fazia era o Felipe Azevedo, da segunda montagem. Sim, A primeira era o Patal, era o Fernando Patal. A segunda Fernando era o Papai. Felipe Azevedo, era o Felipe Azevedo. E o Felipe Azevedo era cover da Fera. E nesse dia ele foi fazer a Fera. E o substituto dele, que era o César Moura, estava afônico. E aí, né, já correram para mim, assim, Floriano, entendeu? A tessitura vocal é igual à sua, você sabe o track, Você você sabe sabe? tudo, você sabe. Eu falei, não, mas a gente tem o segundo cover, mas o segundo cover, assim, não, eu vou preparar esse menino, a gente fica tranquilo que ele vai fazer. Porque assim, né, a gente tem o primeiro, o segundo cover, né? Sempre a gente tem 2 covers, né? Sempre não, mas em algumas produções a gente trabalha com 2 covers por personagem. Então, assim, Uhum. sempre quando um não faz, o outro tem a expectativa que vai fazer. E aí é ruim você, eu acho ruim, eu, né, pegar e falar assim, não, eu vou entrar. Não, minha função ali era outra. Então, assim, eu falei, não, eu vou preparar. Se ele não ficar pronto, aí a gente... Eu Mas assumo. graças a Deus ele ficou pronto. E aí eu não precisei entrar, porque assim, eu iria me divertir, eu iria gostar, claro, mas é que é estranho você estar numa posição e você pular para outra. Se você precisar salvar o show, eu fiz isso em Cats, Ah, não, né? isso sim, né? É, Mas é porque eu perguntei, porque tem isso, né? Que quando você vai ver, por exemplo, digamos, não sei se você conseguiu ver em Londres ou na Broadway a Bela e a Fera. Aí você começa a ver, mas você começa a se. Vem aquela sua memória, né? Então você está vendo bem, 2 espetáculos simultaneamente. O seu bem. com o que está acontecendo no presente, né? Sim, sim, sim. Isso é muito engraçado. A gente lembra de todos os detalhes, a gente antevê, a gente prevê todas as situações, entende? E a gente fica também com um olhar muito aguçado, porque como a gente conhece o show, você sabe exatamente o que não está certo, ou o que está certo, ou que, sabe, de repente para o público pode passar desapercebido alguma coisa, né? Porque somos humanos e todo mundo é passível de erros, entendeu? E acontecem, né? O teatro é vivo. Aham. Então, mas a gente que já fez, a gente que já participou, a gente consegue entender um pouco mais à frente. Então é muito engraçado isso, essa sensação de você saber a letra da música, de você saber, né, para onde a pessoa vai, para onde a pessoa tem que ir, sabe? É muito engraçado isso. Imagino. Floriano, a gente está acabando. Ah, Queria agradecer, foi um prazer incrível ter conversar com você. Só lembrando, pessoal, esperamos que em breve, com alguma, ou com uma vacina, ou com algum código de conduta, a gente consiga abrir o Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, que imagino que deve estar lindo, o exatamente. trabalho, as crianças, os atores, que
tá para ser no Teatro Alfa, né? Então a gente esperando. Então queria agradecer Exatamente. você. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar sobre outros espetáculos e até mesmo sobre o Charlie. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite de vocês. Eu fiquei muito feliz mesmo. E eu acho que todo esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo é super importante, porque assim, vocês pegaram pessoas realmente que fizeram parte e viveram aquele período. Então, assim, eu adoraria ter assistido de todos, assim, ao vivo. Lorena, um beijo para você, minha diva pop. Ela tá no Charlie. É a nossa, a nossa linda. E aí a gente, como eu estava falando, eu acho que é muito importante. Então, assim, eu fiquei muito feliz por isso e os amigos todos irem rever e relembrar coisas. É uma pena que o tempo é curto, né? A gente teria tanta coisa para falar, a gente teria tanta história para contar e tanta coisa importante para dizer, mas foi muito bom, foi muito bom. Muito obrigado, eu fico muito feliz pelo convite e vou ver os colegas, né, através do tanto aplicativo no de nosso vocês. YouTube quanto aqui no IGTV, vocês podem rever. E para o pessoal que está acompanhando agora, esperem mais uns 2, 3 minutinhos que eu vou só salvar essa live, postar a live com o Floriano e 8 horas a gente começa com o Rodrigo Mialarré, que fez o Morrice, trabalhou com o Floriano, tanto na primeira quanto na segunda montagem, quanto também está agora na peça do Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, como o Vovô Joe. Então, para vocês que estão aí, esperem mais um pouquinho, só o tempo de eu fazer, salvar, postar, e aí a gente começa uma outra live. Floriano, de novo, obrigado, legal. E a gente se vê em breve. Tá bom, muito obrigado. Beijo para todos vocês aí que assistiram. Muito obrigado por estarem aqui junto comigo. E eu fico muito nervoso participar de live, de coisa assim. Eu não sei, eu sou uma pessoa completamente... a Totia Meirelles, nossa, beijo gigante para você, Totia. É incrível, nossa, é incrível. Eu sou tão fã dessa mulher, meu Deus, tão fã. Nossa, vejo todos os trabalhos dela em televisão, em teatro. Nossa, o Gypsy, eu fiquei chocado com essa mulher. Nossa, ela é incrível. Enfim, muita gente já fez, a nossa Fernanda. Beijo. Adorei todos vocês, gente. Muito obrigado novamente para você, tá bom? Obrigado. E para o pessoal, obrigado por ter assistido. E daqui a pouquinho a gente já volta com a segunda live do dia. Tá bom.